Oi, gente! Vamos continuar com a leitura do livro de Lucas. Nós estamos no capítulo 14. E aqui no capítulo 14, o Evangelho de Lucas, ele contém ensinamentos e milagres de Jesus, né, que revela a sua compaixão, a sua sabedoria, né, e o chamado ao discipulado. O tema central aqui nós podemos resumir como o custo do discipulado, né? E nós vamos analisar aqui, conforme a leitura, né, cada passagem. Diz assim o versículo de número 1. Certo sábado, está falando que Jesus aqui ele está na casa de um fariseu. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então, ele lhe perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Aqui tem um ensinamento muito importante, né, para nós. Quando alguém, né, te convidar para um banquete, né, aqui está falando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Aqui, esse ensinamento me trouxe aqui à memória numa fase muito difícil dos meus pais. Nós éramos crianças, eu tinha aí uns meus 11 anos de idade, os 12, 13 anos no máximo, e nós éramos muito mesmo assim, pobres, né? Não tínhamos condições assim nem de fazer um aniversário, de fazer um bolo. E eu lembro que a nossa vizinha, assim, de lado a lado, assim, a vizinha lado a lado, ela fez o aniversário e ela não nos convidou. E foi muito triste, porque eu não senti tanto, mas o meu irmão, né, ele falava para minha mãe: mãe, que vontade de comer um pedaço de bolo. E nós ficávamos olhando, ela tinha assim, balaustra que se fala, né, que era de madeira, que cercava a casa, que dividia a nossa casa com a dela.
aquelas madeirinhas, e a gente ficava ali olhando assim pelas madeiras, assim a festa a noite toda ali, né, com som e comendo e bebendo e cantando parabéns e bexiga, e nós ficávamos ali olhando e nós não fomos convidados, né? Então aqui está falando, quando eu convido alguém que tem condições financeiras boas, isso aí é fácil, porque muitos esperam a recompensa, né? De estarem também nesse meio. Mas aqui Jesus está nos mostrando a importância de ajudar os necessitados, né? Os que são mais humildes, né? Por isso que ele conta essa parábola, né? E é um grande ensinamento para nós. E aqui também ele falou sobre sentar, né, num lugar de honra, né? Espera primeiro ser convidado, senta lá no último lugarzinho e deixa aquela pessoa que te convidou, que te chame para sentar em um lugar de destaque. No versículo 15 agora. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpa-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqui um dos fariseus, né, menciona a felicidade de comer no reino de Deus, né? O ensino aqui, né, o contexto é esse, e o ensino aqui que Jesus diz, né, é para convidar os pobres, os aleijados, os marginalizados, não apenas os ricos, né? É o que aconteceu comigo ali na minha infância, né, com meu irmão, né? Nós superamos isso, mas esse meu irmão que passou essa vontade, ele faleceu 2 anos depois, né? Então, assim, a gente sempre lembra dessa história, assim, por ele, né? A gente sente a dor dele. Então, e aqui Jesus diz, chama os pobres, os aleijados, né, os marginalizados. E depois ele vai contar aqui a parábola, né, de um homem que ele prepara um banquete, mas os convidados recusam, né? E eles dão desculpas que um tem terras para cuidar, bois, o outro o casamento. E Jesus aqui nos dá muitas lições, né? Que o reino de Deus é para todos, né? Especialmente para os doentes. Jesus disse: Eu vim para os doentes, né? Para os rejeitados, para aqueles que a sociedade não dá nada. E muitos perdem a salvação por priorizar coisas temporais, coisas passageiras, mas nós precisamos priorizar o reino de Deus. É o que aqui a palavra de Deus está nos ensinando. E vamos continuar no capítulo 25, no versículo 25 diz assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse:
Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. E joga, vamos repetir, nem para o solo, nem para adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Olha que interessante esse versículo aqui, que diz que, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Fiquei feliz agora, porque eu renunciei tudo, né? Quando mais ou menos em 2009, eu deixei meu trabalho, ganhava muito bem, deixei o meu conforto e eu decidi seguir Jesus. E desse dia até hoje nós nunca mais tivemos um salário fixo e o Senhor tem nos suprido, nos abençoado e nada tem nos faltado. Nós temos feito a obra, fomos ao campo missionário, já implantamos 3 igrejas e estamos aí, não paramos, estamos sempre servindo. Então, ser discípulo é isso, né? É negar a si mesmo, não fazer a vontade da sua carne, mas a vontade de Deus. E nós terminamos aqui o capítulo de número 14. E se Deus quiser, nós voltaremos com o capítulo de número 15. Eu peço para que você compartilhe esta palavra poderosa com alguém que você ama. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.